Olá! Hoje é quinta-feira, 29 de maio de 2025 e bem-vindos à nossa segunda edição do dia. O nosso foco hoje é a reinvenção política. A gente vai olhar especialmente para as estratégias da extrema-direita, sabe? Baseado num artigo recente que fala sobre a nova direita e o colapso da verdade. A missão aqui nessa edição é tentar entender como a desinformação e essa tal de guerra cultural são usadas para, minar a democracia e moldar afetos. Ok, vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. Olha, o ponto de partida já é um pouco preocupante, né? A gente vê essa ascensão global da extrema-direita, que muitas vezes vem, turbinada por desinformação, por uma cultura de antagonismo, e isso pressiona valores democráticos fundamentais. Vemos aí lideranças com traços mais autoritários, ganhando espaço principalmente via redes digitais, né? E discursos bem radicais que parecem corroer o espaço para o debate público. O Brasil, claro, está inserido nesse contexto. Exato, e o que é interessante aqui, segundo alguns analistas como o G.C. Souza, o Marcos Nobre, eles apontam que isso não deve ser visto só como um desvio, sabe? Algo passageiro. Eles argumentam que é uma resposta bem articulada ao que eles percebem como um colapso das estruturas políticas e informacionais mais tradicionais. No fundo, reflete uma crise mais profunda do capitalismo neoliberal, aquele modelo, né, focado na mínima intervenção do Estado, no livre mercado, cujas bases, foram se construindo ao longo de décadas, não surgiu ontem. E não é um fenômeno isolado, né? A gente vê isso em outros lugares. Na Europa, por exemplo. Portugal é um caso interessante. O partido Chega surgiu ali como uma força política bem expressiva recentemente. Isso mostra uma reconfiguração lá, né? Sugere que existe uma tensão maior nas instituições democráticas mais tradicionais em vários cantos do mundo. Precisamente. E tem uma pesquisadora, a Camila Rocha, que aponta algo fascinante sobre a comunicação dessa nova direita. Ela fala de uma habilidade notável de conversar com certos públicos. Eles meio que mimetizam códigos da cultura pop, sabe? Usam a linguagem mais fluida das redes sociais, incorporam estética de games, de memes. Aquilo que a gente vê rolando direto, né? Isso. E aí, figuras que talvez soassem meio anacrônicas, elas são reembaladas como autênticas. E isso parece encontrar eco em pessoas que se sentem talvez desamparadas, meio desorientadas. Nesse processo, a truculência acaba sendo vendida como autenticidade, né? A misoginia vira coragem, é quase um cavalo de Troia cultural, por assim dizer. E aqui entra forte a questão da desinformação, né? O material que a gente analisou sugere que não é só um efeito colateral, é a estratégia principal mesmo. A Unesco chegou a classificar a desinformação como um dos principais riscos globais agora para 2025. É um alerta pesado. Nossa, 2025 já? É um dado forte, né? Muito. A ideia, ao que parece, é criar um ambiente onde os fatos objetivos perdem força, sabe? Diante de narrativas superpolarizadas. E aí o diálogo construtivo fica quase impossível. A política vira essa arena de guerra cultural. E essa engrenagem toda não parece ser espontânea, né? Pelo contrário. Tem pesquisas, como as da Isabela Calil, que detalham o uso intensivo e coordenado de memes, de vídeos manipulados, uso de perfis automatizados, os bots, né? E táticas digitais bem específicas. Lembra daquelas campanhas tipo o chamado Bolsonaro Day? Lembro, sim. Bastante articulado. Pois é. Isso levanta uma questão fundamental sobre como a informação circula hoje. E, mais importante ainda, como a credibilidade é construída e destruída na era digital. A velocidade, o volume, tudo isso torna a verificação uma tarefa gigantesca. E parece que as coisas se conectam, né? Tipo, quem é levado a acreditar numa teoria da conspiração sobre vacinas, talvez fique mais receptivo a narrativas sobre fraude eleitoral, sobre complôs. A estrutura mental por baixo parece ser a mesma. A crença de que existe uma manipulação aí orquestrada por alguma elite obscura, alguma coisa assim. Exatamente. E no contexto brasileiro, a coisa chegou a tal ponto que a AGU, a Advocacia Geral da União, teve que acionar o STF, o Supremo. Eles pediram medidas contra a desinformação digital e citaram impactos bem concretos, viu? Especialmente nos jovens. Coisas como dificuldade no desempenho escolar, questões de saúde mental. Pesado isso, hein? Muito.
E isso só sublinha a percepção de urgência que existe em torno desse debate sobre regulamentar as plataformas digitais. É um tema quente. Então, o que a gente tira disso tudo, né, parece que estamos testemunhando uma forma de corrosão da democracia que opera mais de dentro para fora. Talvez não tanto pelos métodos, digamos, tradicionais de ruptura, mas por esse fluxo contínuo de conteúdo digital que busca manipular emoções, erodir a confiança nas instituições. Sim. E, no limite, minar a própria base de um debate público que seja minimamente ancorado na realidade, né? Com certeza. E fica a reflexão pra gente, né? Num cenário tão fragmentado, tão bombardeado por narrativas conflitantes, como é que a gente pode, individual e coletivamente, reconstruir pontes de diálogo e fortalecer nossa capacidade de discernir o que é informação confiável? É um desafio enorme. É um desafio central para a saúde da nossa esfera pública, sem dúvida. Bom, exploramos bastante hoje como a desinformação e a guerra cultural são ferramentas usadas aí pela extrema-direita para tentar minar a democracia e influenciar os afetos. Vamos fazer um breve intervalo agora e voltamos logo em seguida para continuar esta edição. Bom, estamos de volta, né, para essa segunda parte aqui da nossa análise. Agora, a gente mergulha na história da esquerda. Vamos olhar um pouco os erros, as contradições e essa crise de identidade que parece estar rolando hoje, né? Principalmente com o avanço conservador e, bom, a própria fragmentação interna. E para isso a gente está se baseando naquele artigo Os Novos Caminhos da Esquerda e outras fontes que ele menciona. Tudo começa, assim, simbolicamente lá na Revolução Francesa, né? Com aquela ideia de reorganizar o mundo, justiça social, igualdade. Eles sentados à esquerda da Assembleia, né? Mas logo de cara já tinha uma tensão ali. Ideais muito nobres, mas métodos que, bom, a guilhotina, por exemplo. E Danton, ele mesmo já alertava, né, sobre o perigo de fazer atrocidades em nome do povo. E ele notou o surgimento de novas elites. Homens excepcionais fazem a revolução, não o povo. Quase um prenúncio do Lenin, né? Totalmente. E essa tensão, ela se transforma no século XIX com Marx e Engels. Aí o eixo do debate muda, né? Sai um pouco do moral e vai para o econômico. A transformação do modo de produção, a luta de classes como tipo um motor da história. E a violência revolucionária, bom, ela passa a ser vista como uma ferramenta necessária até. Engels mesmo disse, né? Nada na história foi conquistado sem violência. Mas já existiam críticas, claro. Os anarquistas, Bakunin, Proudhon, contra o Estado. Tem até aquela ironia do Marx criticando a famosa frase do Proudhon, a propriedade é um roubo. Ele questionava a base lógica daquilo, sabe? Interessante. E essa lógica de transformação mais radical, ela chega no auge, imagino, com a Revolução Russa, 1917. Lenin chegou com uma promessa muito sedutora, né? Paz, terra e pão. Mas o que veio depois foi o terror vermelho, brutalidade. E a estratégia dele de definir inimigos claros, tipo os kulaks, para consolidar o poder. Stalin, então, levou isso ao nível. Nossa, paranoia, expurgos. E um ponto crucial, o uso sistemático da desinformação. Método de dominação mesmo. Parece um avô das fake news de hoje, né? Exatamente. É um padrão que se repete, infelizmente. A revolução acaba criando novas elites, novas burocracias, e aí vem a queda da URSS, aquilo foi um baque. A revelação dos crimes do socialismo real, os arquivos lá do Khrushchev, gerou uma decepção imensa, né? Uma crise profunda na esquerda mundial. A partir daí, a gente vê o que alguns chamam de guinada cultural. O foco sai um pouco do proletariado industrial clássico, sabe? E vai para novos sujeitos, mulheres, negros, a população LGBTQI, e a luta passa a ser muito mais simbólica também. Na linguagem, nos costumes, intelectuais como Herbert Marcuse ganham muita força nessa época. Aquela ideia dele de tolerância repressiva, né? Que basicamente dizia para tolerar só as ideias dos grupos oprimidos. Isso gerou, claro, muita polêmica, acusações de autoritarismo. E isso levou a uma esquerda talvez mais acadêmica, de classe média,
Um pouco distante das bases populares, talvez. Como isso bate hoje em dia? Existe essa percepção, sim, e os números meio que indicam um declínio, né? O El País, por exemplo, projeta a social-democracia na Europa caindo. Era tipo 32% dos votos em 2000 e a projeção para 2025 é menos de 20%. Aqui no Brasil também, né? Fontes como Rafael Bonfim, o Martel Decolle, lá do Brasil de Fato, apontam perda de apoio na baixa renda. Criticam essa fragmentação por pautas identitárias que dificultam um projeto mais unificado. A revista Terceiro Milênio chega a falar numa certa estagnação política e intelectual mesmo. Entendi. E quem ocupa esse espaço que a esquerda talvez esteja deixando vago? Olha, tem uma observação bem interessante do Yasha Mounk sobre isso. Ele diz que enquanto uma parte da esquerda parece presa num certo moralismo ressentido, a extrema-direita vem ocupando esse vácuo narrativo, com criatividade até, mesmo que as propostas sejam, questionáveis. E aí surge uma ironia, né? A esquerda, que historicamente sempre foi muito crítica da democracia liberal, hoje se vê na posição de defendê-la contra o autoritarismo dessa nova direita. É uma virada e tanto, realmente. E que outros desafios as fontes apontam? Além dessa questão da narrativa e da fragmentação. Olha, existem outros problemas, tipo uma institucionalização excessiva, sabe? Que pode acabar afastando os partidos e movimentos das bases. O Le Monde Diplomatique Brasil aponta isso. Tem também a dificuldade de diálogo com os setores mais religiosos ou conservadores, que o Francisco Bosco comenta. E claro, a desinformação continua aí, né? Só que agora turbinada pela tecnologia. As táticas stalinistas evoluíram para as fake news. E o ressentimento, né? Que o Tocqueville já notava lá atrás como uma força política poderosa. Isso continua mobilizando muito hoje em dia. Nossa, é um cenário bem complexo mesmo. Cheio de desafios históricos, atuais, para a esquerda pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso último intervalo agora? Voltamos em instantes para fechar essa nossa conversa. Não saia daí. E estamos de volta. Nesta última parte da nossa conversa de hoje, vamos mergulhar num ponto bem crucial que as fontes levantam. Essa aparente dificuldade, né, da esquerda em construir um projeto simbólico que realmente mobilize as pessoas. Exatamente. As análises, especialmente a do Sérgio Costa que a gente viu, sugerem que essa crise toda da democracia, o avanço de umas visões mais autoritárias, isso não se explica só pela economia ou pela política institucional, sabe? Não. Tem uma dimensão simbólica aí que é fundamental. É a tal crise de imaginação que as fontes mencionam, né? Tipo, enquanto um lado parece que soube usar bem o ressentimento, criar uma narrativa que desse algum sentido para as angústias do dia a dia... Ao outro lado, né, o campo mais progressista parece ter tido, sim, uma dificuldade maior em contrapor com uma imagem forte, sabe? Uma imagem mobilizadora de futuro, um horizonte de esperança que fosse mais compartilhado. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. As fontes estão indicando que a extrema-direita foi muito eficaz em oferecer um repertório simbólico. Mesmo que baseado em fantasias, né? Mas que explicava medos reais, desemprego, violência, perda de status, essas coisas. E essa capacidade de dar sentido, né? De disputar os corações e mentes, como se diz. Isso é o cerne da disputa pela hegemonia. Não se trata só de apresentar, soluções técnicas, números, mas de construir uma interpretação da realidade que ressoa emocionalmente nas pessoas, que toque nelas. E onde que a esquerda teria falhado, então, segundo essa análise? As fontes mencionam que mesmo avanços sociais importantes, como, por exemplo, nos governos anteriores do PT, eles foram vistos como meio frágeis, sabe? Mais compensatórios do que uma cidadania plena mesmo. O que facilitou o desmonte depois. A análise apunta para isso. Uma inclusão social que existiu, claro, mas que talvez não tenha se consolidado. Simbolicamente, né? Como um direito, sim, inegociável. Manteve uma certa vulnerabilidade. Entendi. E, além disso, há uma dificuldade que as fontes percebem em unificar, em articular uma narrativa
com a mesma, digamos, eficácia comunicacional que a direita conseguiu em alguns momentos. E a saída? O que as fontes sugerem? Porque parece que não basta só denunciar ou apresentar dados, né? Isso parece claro. A urgência, como o Costa coloca na análise dele, é reconstruir um imaginário coletivo, sabe? Criar e cultivar mesmo um repertório simbólico progressista, que mobilize esperança, desejo de mudança, um sentimento de pertencimento. É preciso oferecer uma imagem positiva de futuro, algo desejável. Aqui é que fica interessante. Isso não seria tarefa só de partido político ou de governo, certo? Essa reconstrução? Correto. A responsabilidade que as fontes apontam seria bem mais ampla, coletiva. Envolveria os movimentos sociais, os artistas, intelectuais, sabe? Quem cria cultura. Todos que podem contribuir para o que eles chamam de uma pedagogia do futuro. Uma cultura de emancipação. Uma pedagogia do futuro. É uma disputa pela hegemonia cultural, de ideias, que exige coragem e o ponto crucial aqui, imaginação, muita imaginação. Porque sem essa imaginação, o que acaba sobrando é o ressentimento, né? Que é justamente o terreno fértil para o autoritarismo, como as fontes alertam direto. Então, para superar a crise, parece que passa por aí. Recuperar essa capacidade de imaginar coletivamente um outro mundo. Um mundo possível, mais justo, mais digno para todo mundo. Uma reflexão poderosa mesmo, que essas fontes trazem para a gente para fechar nossa conversa de hoje. A disputa pelo futuro passa, assim, inevitavelmente, pela disputa da imaginação. É um desafio enorme, sem dúvida, mas fundamental pelo que vimos nas análises. E com isso, a gente encerra por hoje. Pessoal, muito obrigada pela companhia em mais essa troca de ideias aqui. Esperamos que tenha sido inspirador de alguma forma. Lembrem-se que o podcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, depois ao meio-dia e às 5 da tarde. E aos sábados a gente se encontra sempre ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.